Você não faz uma mulher se arrepender de ter te perdido tentando provar o seu valor. Você faz isso quando para de tentar ser escolhido. Agora, respira um pouco e me escuta como se eu estivesse sentada ao seu lado. Eu sei como é esse aperto no peito, essa sensação silenciosa de não fui suficiente, essa vontade de voltar no tempo e agir diferente. A maioria dos homens acha que, quando uma mulher vai embora, o jogo acaba. Mas o que quase ninguém te contou é que, psicologicamente, é exatamente aí que o jogo começa. E você tem interpretado tudo errado. O que você viu como desinteresse, frieza ou indiferença não foi falta de sentimento, foi o seu valor emocional sendo mal posicionado na mente dela. E isso dói ouvir, eu sei, porque ninguém gosta de pensar que fez tudo certo e mesmo assim perdeu. Mas a verdade desconfortável é que muitas mulheres não sentem arrependimento quando perdem um homem que implora, explica demais ou tenta convencer. Elas sentem arrependimento quando perdem um homem que se reorganiza internamente e muda o eixo da própria vida. Você não vai ouvir isso dos seus amigos. Eles vão te dizer para seguir em frente, baixar aplicativos, fingir que não se importa. Só que o cérebro humano, especialmente em vínculos afetivos, não funciona assim. Estudos em psicologia do apego mostram que o arrependimento não nasce da ausência imediata, mas da comparação tardia. Ele surge quando a pessoa percebe, com o tempo, que perdeu acesso a uma experiência emocional rara. E aqui está o ponto que poucos homens entendem. Uma mulher não se arrepende porque você sofreu. Ela se arrepende quando percebe que você não quebrou, quando você parou de girar em torno dela e começou a girar em torno de si mesmo. Isso cria uma tensão interna poderosa, porque vai contra a narrativa que ela construiu para justificar a perda. Talvez você esteja pensando, mas se eu mostrar que estou bem, não parece indiferença? Não, indiferença é vazio. O que cria impacto psicológico é presença sem dependência, calma sem fechamento emocional, direção própria. E quando você entende essa diferença, quando você entende por que algumas ausências são esquecidas e outras se transformam em arrependimento silencioso, você começa a enxergar por que certas mulheres nunca esquecem determinados homens e por que ela pode, um dia, perceber que perdeu você de verdade. Capítulos nos comentários e descrição. Pule se quiser a versão curta. 1. Por que tentar ser bom o suficiente é exatamente o que faz ela perder o respeito. A maioria dos homens acha que quanto mais ele prova valor, mais ela reconhece. Mas os homens que ficam na mente dela são justamente os que pararam de provar. Aqui está a verdade central. Mulheres não perdem o interesse porque você não fez o bastante. Elas perdem o interesse quando percebem que você está tentando ser escolhido, em vez de estar escolhendo a própria vida. Quando um homem entra no modo bom o suficiente, algo muda silenciosamente na dinâmica psicológica. Ele começa a explicar demais, a justificar atitudes, a antecipar necessidades que não foram pedidas. E o cérebro humano não interpreta isso como cuidado, interpreta como insegurança posicional. Não é consciente, é automático. Existe um princípio básico da psicologia comportamental. O valor percebido está ligado à previsibilidade do esforço. Quando tudo é entregue antes de ser solicitado, o sistema de recompensa não ativa. Não há antecipação, não há tensão saudável, não há curiosidade emocional. O que era presença vira ruído. E isso não tem a ver com ser frio ou distante, tem a ver com eixo interno. Um homem centrado transmite segurança emocional sem precisar negociar o próprio valor. Ele não oferece atenção para ser aceito. Ele oferece presença porque escolheu estar ali. Imagine 2 cenários rápidos. No primeiro, você manda mensagens longas, tentando esclarecer mal-entendidos, pede validação, explica intenções, tenta consertar a conexão. Ela responde menos. Você sente ansiedade. A energia desce. No segundo, você percebe o distanciamento, mas não entra em modo de correção. Você mantém respeito, rotina, direção. Fala menos, mas com clareza. A ausência não é punição, é reorganização. E algo nela começa a comparar. Não agora, depois. Pausa aqui. Respira. O arrependimento não nasce quando você implora para ficar. Ele nasce quando ela percebe que perdeu acesso a uma versão de você que não girava em torno dela. Estudos sobre apego mostram que pessoas sentem mais falta daquilo que representava estabilidade emocional sem dependência, não do esforço exagerado, mas da base firme. Então, o que fazer de forma ética e aplicável? Primeiro, pare de explicar sentimentos que não foram perguntados.
clareza é diferente de justificativa. Segundo, mantenha sua rotina e seus compromissos mesmo quando a conexão fica instável. Isso sinaliza eixo interno. Terceiro, ofereça presença, não disponibilidade ilimitada. Estar ali não significa estar sempre acessível. O erro comum é o homem ouvir isso e virar distante de propósito. Isso mata tudo. Indiferença não cria respeito. Direção cria. Uma frase simples, real, sem teatro, que comunica isso na prática. Gosto de você, mas vou seguir com meus planos hoje. A gente se fala depois. Agora me diz nos comentários, em que momento da sua vida você percebeu que estava tentando demais para ser escolhido? E no próximo ponto, eu vou te mostrar por que só a ausência não funciona. E qual tipo de ausência realmente cria impacto psicológico duradouro. 2. O momento em que ela para de sentir sua falta. E o que realmente reverte isso. A maioria dos homens acredita que desaparecer é o suficiente para fazer uma mulher sentir falta. Mas os homens que ela realmente relembra não somem. Eles mudam de lugar na própria vida. Aqui está a da afirmação central. Não é a sua ausência que cria arrependimento. É a mudança de eixo emocional que acontece enquanto você está ausente. Quando um homem simplesmente some, sem estrutura interna, o cérebro dela não entra em modo de perda. Ele entra em modo de fechamento. A ausência vira silêncio previsível. E previsibilidade não ativa desejo, curiosidade ou comparação. Pelo contrário, ela conclui rápido. Ele se afastou porque não aguentou. E o capítulo se encerra. Psicologicamente, o arrependimento nasce quando há uma quebra de expectativa. O cérebro humano funciona por previsão de recompensa. Quando você estava disponível, previsível, emocionalmente acessível demais, ela criou um mapa mental sobre você. Quando você se ausenta, mas reaparece como alguém mais centrado, menos reativo e mais inteiro, esse mapa quebra. E o cérebro odeia mapas quebrados. Existe uma diferença sutil e poderosa entre ausência vazia e ausência estruturada. A ausência vazia tenta provocar reação. A ausência estruturada sinaliza crescimento interno. Na ausência estruturada, você não está tentando ser notado. Você está ocupado se reorganizando. E isso é sentido. Não porque você posta mais, não porque você finge estar feliz, mas porque sua energia muda. Suas respostas ficam mais claras, sua presença fica mais sólida, seu ritmo não acelera para agradar. Imagine 2 cenários. No primeiro, você some de forma brusca. Para de responder, some das redes. Ela estranha por 2 dias. E segue. O cérebro fecha o arquivo. No segundo, você reduz contato com respeito. Mantém educação. Não se explica demais. Quando aparece, está mais calmo, menos ansioso, menos disponível emocionalmente. Ela sente algo estranho. Ele não está me evitando, mas também não está me esperando. E essa ambiguidade cria pensamento repetitivo. Pausa aqui. Deixa isso assentar. Sentir falta não é sobre dor imediata. É sobre comparação tardia. É quando ela se envolve com outras pessoas e percebe que algo estava presente em você. Estabilidade emocional sem dependência. E isso não se substitui fácil. Então, o que você pode aplicar agora, sem jogos e sem manipulação? Primeiro, diminua o contato sem anunciar afastamento. Mudança real não precisa de discurso. Segundo, quando falar, seja direto e emocionalmente estável, nem frio nem carente. Terceiro, invista sua energia em estrutura, rotina, corpo, propósito, não em sinais externos. Quarto, aceite que o impacto psicológico é silencioso e atrasado. Quem entende isso, não força timing. O erro comum é usar o sumir como castigo ou teste. Isso transmite ressentimento, não força interna. E ressentimento nunca gera arrependimento, só alívio. Uma frase simples, adulta, que comunica ausência estruturada sem fechar portas. Essa semana está corrida para mim. A gente conversa melhor outro dia. Agora quero saber de você. Você já sumiu esperando que ela sentisse sua falta e acabou se sentindo ainda mais invisível? No próximo ponto, eu vou te mostrar por que o autocontrole emocional cria mais impacto do que raiva, cobrança ou explicações. E por que isso mexe profundamente com a forma como ela te enxerga. E presta atenção nisso, a maioria dos homens desiste exatamente no momento em que o efeito começaria a aparecer. 3. Por que o autocontrole emocional machuca mais do que raiva, cobrança ou súplica? A maioria dos homens acha que demonstrar dor cria conexão.
Mas os homens que deixam marca são os que sentem tudo e ainda assim se mantêm inteiros. Aqui está o ponto central. O autocontrole emocional torna um homem memorável, porque ele comunica valor interno sem pedir validação externa. Quando você reage com raiva, cobrança ou explicação excessiva, você entrega o centro emocional da situação para outra pessoa. Você diz, sem palavras, que seu equilíbrio depende da resposta dela. E o cérebro humano capta isso instantaneamente. Não como amor, mas como peso. O desejo não convive com a sensação de responsabilidade emocional. O autocontrole não é frieza, é segurança. Ele cria um contraste poderoso entre o que você sente e o que você escolhe fazer com isso. Esse contraste ativa respeito. E respeito sustenta atração ao longo do tempo. Em termos psicológicos, isso preserva a previsibilidade interna enquanto mantém a imprevisibilidade externa. Uma combinação rara e magnética. Existe algo profundo acontecendo aqui. O sistema emocional humano busca segurança para relaxar e novidade para se engajar. Quando você perde o controle, você oferece emoção sem segurança. Quando você se fecha demais, oferece segurança sem emoção. O autocontrole entrega ambos. Ele diz, eu sinto, mas não me desorganizo. Isso muda a forma como você é percebido. Você provavelmente já viveu isso. Aquela vontade de falar tudo, de explicar cada detalhe, de ser entendido agora. O impulso de resolver a tensão imediatamente. Só que resolver rápido não é o mesmo que resolver bem. A pressa emocional alivia você, não a dinâmica. E no fundo você sabe disso, porque depois vem o vazio. O autocontrole cria outra experiência. Ele permite que a tensão exista sem virar drama. Ele mantém o espaço emocional limpo, e esse espaço faz a outra pessoa pensar. Pensar mais do que falar, comparar mais do que reagir. É aqui que o arrependimento começa a se formar, silenciosamente, quando se forma. Respira comigo por um segundo. Percebe como isso não é sobre estratégia? É sobre maturidade emocional. Um homem centrado não precisa vencer discussões para se sentir inteiro. Ele não precisa ser escolhido para se respeitar. Ele entende que emoção é energia, e energia precisa de direção para não virar caos. Quando você se mantém calmo, você desafia a narrativa interna dela, porque muitas vezes a história é ele vai reagir, ele vai cobrar, ele vai implodir, e quando isso não acontece, o cérebro precisa recalcular. E recalcular dói. Dói porque mexe com a autoimagem, com a sensação de controle, com a previsibilidade do vínculo. Então, como aplicar isso no dia a dia, de forma real e ética? Primeiro, desacelere sua resposta emocional. Nem tudo precisa ser resolvido no calor do momento. Segundo, diferencie sentir de agir. Emoção reconhecida não precisa ser emoção despejada. Terceiro, mantenha sua linguagem simples e limpa, sem acusações, sem explicações longas. Quarto, preserve sua rotina e seus valores, mesmo quando o emocional aperta. Isso ancora você. O erro comum aqui é confundir autocontrole com repressão. Engolir tudo e fingir que não sente cria rigidez, não força. Autocontrole é consciência com escolha. Não é silêncio punitivo, é clareza tranquila. Uma frase simples que traduz esse estado sem fechar portas nem criar conflito. Eu entendo o que estou sentindo. Prefiro falar disso com calma depois. Agora eu quero te ouvir. Em que situações você percebe que perde o controle emocional? E o que isso já te custou nos relacionamentos? No próximo ponto, eu vou te mostrar como uma mudança interna, que quase ninguém percebe no início, é exatamente o que faz uma mulher reconsiderar a perda com o tempo. 4. Como a mudança interna cria arrependimento. Sem você dizer uma única palavra, a maioria dos homens acredita que precisa mostrar mudança para ser reconhecido. Mas os homens que realmente marcam são os que mudam tanto por dentro que não precisam anunciar nada. Aqui está a afirmação central. A mudança interna cria arrependimento, porque ela altera a forma como você se posiciona no mundo. E isso é percebido antes de ser explicado. Agora, um ponto direto e necessário. Muitos homens dizem que querem respeito, mas continuam vivendo reativos, esperam mensagens para se sentir bem, ajustam o humor conforme a atenção recebida, reorganizam o dia para não perder contato. Isso não é sensibilidade, é dependência emocional disfarçada. E enquanto isso não muda, nada externo muda de verdade. Psicologicamente, o que cria impacto não é o que você faz, mas o que você deixa de precisar.
Quando sua identidade não depende da validação dela, sua presença muda. O cérebro humano lê autonomia como valor, lê direção como segurança, lê coerência como maturidade. E essas leituras acontecem sem conversa, sem prova, sem discurso. Existe um mecanismo claro aqui: autoimagem. Quando você muda por dentro, você altera a forma como ela se enxerga em relação a você. Antes, talvez ela se sentisse o centro. Agora, ela percebe que você tem um centro próprio. Isso cria comparação, cria dúvida, cria uma pergunta silenciosa. Se ele está assim sem mim, o que exatamente eu perdi? Mas vamos ser honestos. Muitos homens dizem que estão trabalhando em si, quando na verdade só estão esperando o efeito aparecer rápido. Mudam hábitos por uma semana, ficam mais frios por alguns dias, postam progresso esperando reação. Isso não é mudança interna, é performance. E performance é sentida como tentativa. A mudança que cria arrependimento é silenciosa, porque é estrutural. Ela aparece no ritmo, na escolha do que você tolera, no que você não negocia mais, na tranquilidade com que você segue seu caminho sem precisar convencer ninguém de nada. Isso não provoca imediatamente, mas corrói com o tempo a narrativa confortável que ela criou para seguir em frente. Imagine a diferença entre dois estados internos. Um homem que muda para ser visto, e um homem que muda porque acordou. O primeiro carrega tensão, o segundo carrega clareza. Um quer resultado, o outro construiu base, e é a base que permanece na memória. Pausa aqui. Deixa isso cair. Esse é o chamado para acordar. Enquanto você tentar ser lembrado, você será comparado. Quando você se torna inteiro, você se torna referência. E ninguém esquece uma referência emocional. Então, o que você faz agora, de forma prática e limpa? Primeiro, corte hábitos que te colocam em espera emocional. Não viva em modo de resposta. Segundo, fortaleça pilares que não dependem de relacionamento: corpo, trabalho, rotina, propósito. Terceiro, simplifique sua comunicação. Menos explicação, mais coerência entre fala e ação. Quarto, escolha consistência ao invés de intensidade. Intensidade chama atenção. Consistência cria impacto duradouro. O erro comum é transformar isso em superioridade silenciosa. Olhar de cima, fingir desapego, agir como se estivesse acima. Isso gera distância, não respeito. Mudança real é firme, não arrogante. Tranquila, não defensiva. Uma frase simples que reflete mudança interna sem confronto. Eu estou bem com minhas escolhas, vou seguir assim. Agora eu quero te provocar, com respeito. Em que área da sua vida você sabe que precisa acordar, mas ainda está adiando? No próximo ponto, eu vou te mostrar a verdade mais dura de todas. Por que ela não se arrepende de perder quem você era, e sim de perder quem você estava se tornando? E fica até o final, porque o último ponto conecta tudo isso de um jeito que poucos homens conseguem ver. E quando vem, tudo muda. 5. A verdade final, ela não se arrepende de perder quem você era, mas de perder quem você estava se tornando. A maioria dos homens acredita que a saudade nasce do passado, mas o arrependimento real nasce da perda de um futuro que parecia possível. Aqui está a afirmação central. Uma mulher não se arrepende do homem que ficou para trás. Ela se arrepende do homem que estava em processo de se tornar algo maior. Isso é difícil de ouvir, mas é libertador quando você entende. O cérebro humano não se apega apenas à memória. Ele se apega à projeção, aquilo que parecia estar sendo construído. A sensação de isso poderia ter ido longe. Quando um homem estagna, explica demais, se adapta demais e gira em torno da relação, ele quebra essa projeção. O futuro encolhe. E quando o futuro encolhe, o vínculo perde força. Psicologicamente, o desejo não vive no conforto absoluto. Ele vive na combinação entre segurança emocional e expansão. Uma mulher pode se sentir segura com muitos homens, mas se sentir em expansão com poucos. E é essa expansão intelectual, emocional, existencial que cria marca duradoura. Quando você cresce por dentro, você ativa algo específico. Comparação tardia. Ela segue a vida, conhece outras pessoas, vive outras experiências. E, em algum momento, percebe que aquilo que sentia com você não era só afeto. Era visão, era direção, era a sensação de estar ao lado de alguém que estava se tornando mais, não menos. Agora, um alerta honesto. Muitos homens tentam usar isso como estratégia, tentam parecer em crescimento, mudam o discurso, falam de metas, falam de evolução, mas crescimento real não precisa ser comunicado.
Ele é percebido na postura, na escolha do que você não aceita mais, na tranquilidade com que você caminha, sem precisar convencer ninguém do seu valor. Existe uma diferença clara entre nostalgia e arrependimento. Nostalgia é lembrar com carinho. Arrependimento é questionar a própria decisão. E ninguém questiona ter deixado algo que estava parado. As pessoas questionam ter deixado algo que estava indo para algum lugar. Pensa nisso com calma. Quando você estava em processo, mais centrado, mais curioso, mais inteiro, você representava uma possibilidade. Quando você se perdeu tentando manter a relação, essa possibilidade se dissolveu. Não por falta de amor, mas por falta de eixo. A boa notícia é que isso não é sobre ela, é sobre você. O arrependimento, quando acontece, é efeito colateral, não objetivo. Homens que constroem uma vida sólida não vivem esperando ser lembrados. Eles vivem ocupados demais se tornando. Então, o que isso exige de você agora? Primeiro, pare de tentar ser compreendido. Foque em ser coerente. Segundo, construa algo que avance independentemente de relacionamento, projetos, estudos, corpo, visão. Terceiro, escolha conversas que expandem, não que drenam. Crescimento tem custo emocional, mas também tem retorno interno. Quarto, aceite que algumas pessoas só percebem o valor depois que o acesso acaba. Isso não é injustiça, é natureza humana. O erro comum aqui é endurecer. Achar que crescer é fechar o coração. Não é. Crescer é ampliar sem se diluir, é manter sensibilidade sem perder estrutura. Homens inteiros não são frios, são firmes. Uma frase simples que expressa isso sem arrogância nem carência. Estou focado em construir algo que faça sentido para mim. Agora eu quero fechar com você, de forma direta. O que você estava se tornando quando tudo começou a desandar? E em que ponto você desviou desse caminho para tentar segurar alguém? Se você for honesto com essa resposta, você não precisa que ninguém se arrependa, porque você vai estar ocupado demais se tornando o tipo de homem que não é esquecido, não por esforço, mas por direção. Antes de encerrar, eu vou dizer algo que muita gente vai discordar. E tudo bem, na verdade, se isso não te incomodar um pouco, você não está ouvindo com atenção. Aqui vai a afirmação controversa. A maioria dos homens não perde mulheres incríveis. Perde a própria direção e depois chama isso de azar no amor. Isso dói, eu sei, mas como mentora, não estou aqui para te confortar. Estou aqui para te acordar, porque enquanto você acreditar que tudo depende do que a mulher sentiu, fez ou decidiu, você continua sem poder real sobre a própria vida emocional. E homens sem poder interno vivem tentando negociar valor externo. A verdade que quase ninguém fala é esta: mulheres não são o problema central. O problema é quando um homem constrói sua identidade em torno de ser aceito, escolhido ou validado. Nesse ponto, qualquer relação vira um teste constante, e ninguém respeita alguém que vive sendo testado pela própria insegurança. Quando um homem perde a si mesmo tentando manter alguém, ele não está amando, está se abandonando, e o abandono próprio sempre cobra um preço, primeiro na atração, depois no respeito, e por fim, na memória que fica. Talvez você esteja pensando, então quer dizer que eu não devo me importar? Não. Significa que você deve se importar sem se anular, sentir sem se desorganizar, se envolver sem perder eixo, gostar sem implorar. O paradoxo é simples e desconfortável. Quanto mais você tenta garantir que alguém fique, menos razões você dá para essa pessoa permanecer. E quanto mais você constrói uma vida que faz sentido para você, menos você precisa convencer alguém de qualquer coisa. Se alguma mulher vai se arrepender ou não, isso não está sob seu controle. O que está sob seu controle é se você vai continuar vivendo em função da reação de alguém, ou se vai finalmente assumir a responsabilidade pela própria direção. E deixa eu te dizer algo importante, olhando nos seus olhos agora. Homens que crescem de verdade raramente ficam sozinhos por muito tempo. Não porque correm atrás, mas porque não precisam. Se esse vídeo tocou em algo pessoal, eu quero ouvir você. Conta nos comentários a sua experiência, onde você sente que perdeu o eixo ou onde começou a se reencontrar. Eu leio, eu respondo e quando faz sentido, eu me aproximo. Isso aqui não é monólogo, é conversa. E se você sair daqui com uma única decisão, que seja esta: nunca mais negociar sua direção para tentar segurar alguém. Quem caminha com propósito não precisa ser lembrado. Ele é percebido.